7h13, confirmando 7h13. Obrigado, João Antônio, por sua participação aqui no nosso programa. Gente, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença atinge 30% da população adulta brasileira. A prática de atividade física, alimentação balanceada e controle do estresse são algumas das formas de combater a doença que ataca os vasos, coração, rins e cérebro, podendo levar à morte. Dia 26 de abril, nós vivemos o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E nada mais justo do que trazermos hoje, na participação do cardiologista Dr. Kênio Santos, esse tema que preocupa muito, que é quase um dilema para a população brasileira, que é a hipertensão, que atinge 30% da nossa população adulta. Dr. Kênio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Olá, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes aí do Panorama 95. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e para falar hoje, sem dúvida, de um tema que é bastante importante e dentro da cardiologia talvez seja uma das grandes áreas de estudo, desde o início da fundação do nosso tema de estudo, digamos assim, e que tem sua importância tanto por questões epidemiológicas, como você comentou, né, atinge 30% da população, isso é uma estimativa, a gente acredita que esteja subestimado, que seja muito mais do que isso, e pior ainda, né, porque é uma doença que ela é traiçoeira, como eu costumo dizer no consultório, ela é uma doença silenciosa, que na maioria das vezes os pacientes não têm sintomas até que seja alguma coisa mais catastrófica ou algo que deixe sequelas e seja mais difícil de controlar. Então esse fato de a hipertensão trazer problemas renais, poder trazer problemas renais, cardiológicos na maioria das vezes, do ponto de vista neurológico também, ou pura e exclusivamente do ponto de vista vascular, ela já demonstra que é uma doença sistêmica, demonstra o quanto a gente tem que se preocupar com ela e demonstra o quanto não pode ser negligenciada desde o seu início, em termos de prevenção até um bom tratamento aí da doença. Quando se fala em 30%, são os casos que conseguem se diagnosticar, não é isso? Na verdade, esses 30% aí é uma estimativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, no seu segmento da Sociedade Brasileira de Hipertensão, e que basicamente é uma estimativa de acordo com o que a gente tem de relatos de outros países e do que dá para mais ou menos a gente fazer diagnóstico. Infelizmente, ainda é uma doença subdiagnosticada e é uma doença, pior ainda, subestimada, tanto por médicos quanto por pacientes. O que é a hipertensão? Então, a hipertensão arterial, na verdade, ela é classificada, digamos assim, em dois tipos principais. Uma que é a hipertensão arterial sistêmica primária, em que o paciente ele já nasce com algumas predisposições para ter isso aí, ou o chamado também de hipertensão essencial. Ela corresponde a mais de 90% dos casos, tá certo? E existem também casos em que a doença é causada, né, a hipertensão é causada por um outro motivo que a gente chama de hipertensão secundária. Esses são casos mais raros, mais específicos, né, especiais, da área aí do cardiologista mesmo, para fazer tanto diagnóstico quanto manejo. Mas a hipertensão arterial, em linhas gerais, sendo bem conciso, seria um aumento mantido das pressões arteriais sistólica e ou diastólica, né, aquela pressão maior e a pressão menor quando a gente mede, em algumas ocasiões que pode trazer repercussões para o corpo todo. É isso. Você deixou bem claro aí de que é uma doença silenciosa, mas, por exemplo, existem sinais de que possa, por exemplo, que eu possa, de repente, clarear um pouco de que eu estou com hipertensão ou não, ou só com a consulta médica realmente? Então, Marcos, essa é uma ótima pergunta, porque ela também é uma dúvida geral. A hipertensão arterial, muitas vezes os pacientes chegam no consultório dizendo: doutor, eu vim porque eu estava com... Eu sinto logo quando a minha pressão aumenta, porque eu fico com dor na nuca, eu fico com dor na cabeça, e eu vim aqui por conta disso. Fui lá medir a pressão estava alta, e daí eu vim aqui pra gente conversar sobre isso. Na maioria das vezes, esse é o processo, digamos assim, inverso, né? No geral, a hipertensão, quando os níveis tensionais não estão tão altos, ela realmente é silenciosa, ela não traz nenhuma repercussão, nenhum sintoma clínico significativo. O ideal, de fato, é fazer a consulta médica
existe uma recomendação de que todo adulto passe pelo menos uma vez numa consulta médica por ano para ser avaliado, não só em termos de hipertensão arterial, mas em outras características, inclusive quando quer fazer pré-participação em atividade física, para conversar com o médico, tirar dúvidas, enfim. É importante que isso aconteça. Existe uma recomendação formal da Sociedade Norte-Americana e de rastreamento de que todos os adultos maiores de 18 anos devem ter a sua pressão arterial aferida de maneira adequada. E eu acho que isso também é outro ponto importante, a forma de aferição. E, no fim das contas, acaba sendo uma doença em que a gente precisa, de fato, passar pelo médico. Não precisa obrigatoriamente ser o cardiologista, acho que fica claro isso. Porque se nós cardiologistas fôssemos responsáveis por 30% da população, né, acho que o cardiologista não teria perna para dar conta disso. Então, assim, é uma doença que deve ser tratada, a princípio, na atenção básica, e somente os casos mais difíceis, os casos mais refratários, ficariam aí a cargo do cardiologista. Mas, em termos, vamos agora ser um pouco mais precisos em relação à medição. Acho que a aferição da pressão, ela tem que, em primeiro lugar, para eu fazer um bom diagnóstico de hipertensão arterial, eu preciso começar pela base, como tudo na vida, né? Então, uma boa aferição é o primeiro passo. Pelas recomendações oficiais, uma boa aferição ela tem que ser num ambiente tranquilo, com o paciente sem ter se alimentado, principalmente de cafeína, nos últimos 30 minutos. Não pode ter fumado na última hora, não pode estar com a bexiga cheia, tem que ser feita de maneira adequada, com manguito de tamanho adequado, por um profissional responsável que também seja habilitado para fazer aquilo. Você vê, uma série de pré-requisitos para fazer uma boa aferição. Se o paciente, por exemplo, o que é a maioria dos casos, está sentindo uma dor, acontece muito isso. Estou sentindo uma dor, fui aferir, minha pressão estava muito alta, fui no pronto-socorro, o pessoal fez medicação para baixar a pressão. O nosso corpo ele sempre reage à dor aumentando frequência cardíaca e aumentando pressão por uma descarga de hormônios que a gente tem. Então, se o seu diagnóstico de hipertensão foi feito nesse contexto, ele precisa ser revisto. E na maioria das vezes os pacientes chegam no consultório e é isso que eu faço. A gente revê o diagnóstico a partir de uma nova consulta e a partir de uma aferição adequada. Hoje, para eu fazer o diagnóstico de hipertensão, eu preciso de pelo menos 2 aferições em que nessas aferições, né, na média delas pelo menos, a pressão arterial sistólica, que é aquela maior, né, digamos ser o 12 por 8 ali, aquele 12, seria maior ou igual a 140 ou a 14, e a pressão diastólica, que é aquela pressão menor, ela tem que ser superior ou igual a 90 ou 9. Né? Então 14 por 9, em teoria, seria hipertensão arterial, em mais de uma medição. A gente também dispõe de exames que são mais precisos e mais objetivos. Né? O primeiro deles, e o mais conhecido, é aquela mapa de 24 horas, que é o exame em que o paciente dorme com manguito e faz aferições frequentes durante o dia a cada 30 minutos, durante a noite a cada 1 hora. Apesar de ser incômodo para o paciente fazer aquele exame, ele é um exame que nos fornece muitas informações, né? Tanto do comportamento da pressão durante o dia, quanto o comportamento da pressão durante a noite. E aí a gente tem uma ideia geral, uma média, e a gente pode fazer um diagnóstico mais preciso e também o controle da medicação de maneira mais precisa. A aquisição do aparelho de pressão hoje se popularizou, né? Você consegue comprar em qualquer farmácia, qualquer esquina, enfim. Mas é arriscado você, por exemplo, levar em consideração os dados de um aparelho de pressão que a gente tem na nossa casa para chegar a esse diagnóstico da hipertensão? Acho que inicialmente o diagnóstico de hipertensão tem que ser feito pelo médico. É a minha recomendação, sabe, Marcos? Porque uma vez que a gente faz o diagnóstico de hipertensão arterial, em raras ocasiões a gente consegue desfazer esse diagnóstico, digamos assim, dizer que o paciente não precisa mais de medicação. Então, como é algo que vai impactar para o resto da vida do paciente, acho que o diagnóstico em si deveria ser feito em consultório. Isso é uma opinião minha, né? Em relação aos aparelhos que são comprados, né, na farmácia, na maioria das vezes a gente tem 2 tipos, né, principais. Um que é um manguito que coloca-se no braço, tá certo? Esse é mais confiável.
Inclusive a gente estimula em consultório o paciente hipertenso crônico, principalmente de difícil controle, a adquirir e fazer medições de acordo com a nossa orientação. Esse é mais preciso e, na maioria das vezes, ele tem um processo de descalibração menor do que o outro tipo. O outro tipo disponível no mercado é o manguito de pulso. O problema do manguito de pulso é que existe uma variabilidade muito grande, então a gente não consegue confiar no resultado que ele dá. Além disso, ele tem uma capacidade de mudança, digamos assim, né, de descalibração muito maior do que o outro, o que acaba fazendo ou trazendo resultados errôneos e, no nosso caso, para o nosso paciente também, acaba gerando uma série de condutas erradas. A nossa indicação é: sim, o paciente hipertenso crônico precisa de um aparelho, o ideal é que ele adquira um aparelho e que esse aparelho seja o aparelho de braço e não o aparelho de pulso. E, com a frequência de pelo menos 1 ano, ele precisa verificar a calibração desse aparelho. Ele pode levar no consultório e a gente tenta fazer medidas para ver se o aparelho está calibrado mais ou menos com o nosso, e o nosso já é calibrado por um profissional, ou pode levar direto a um profissional e fazer a calibração do aparelho. A ouvinte Simone pergunta se a alimentação pode provocar hipertensão. Vamos lá, Simone. Primeiro, acho que uma ótima pergunta. Essa daí é uma das principais dúvidas também dos nossos pacientes em consultório. O que é que pode causar hipertensão arterial? Como eu já falei, existe um componente genético grande, mas também os componentes de estilo de vida, eles são muito preponderantes, tanto que antigamente não se ouvia muito falar em hipertensão, hoje a hipertensão é uma epidemia, por estilo de vida, tanto de alimentação quanto de atividade física, né, e de sono, enfim, de estilo de vida, de fato, que a gente adotou, que a nossa sociedade adotou. Existe uma relação, sem dúvida, entre alimentação e hipertensão. A gente sabe que alguns alimentos, eles aumentam a pressão, então principalmente os alimentos que contêm mais sódio, são alimentos que têm um potencial para aumentar, né, a pressão arterial. Estimulantes também podem aumentar a pressão arterial, assim como frequência cardíaca, chá preto, muita cafeína, estimulantes de modo geral, pré-treino, que o pessoal usa para atividade física. A falta de atividade física, né, o sedentarismo, também é outro fator de risco aí para a hipertensão arterial. Então foi muito oportuno hoje, no dia que você anuncia aí um pedal que vai acontecer, não vai ser nem um pedal, vai ser um passeio ciclístico, mas talvez seja o pontapé inicial para muita gente começar a atividade física. Acho que é extremamente importante, a gente sempre recomenda, é um dos pilares do tratamento. Outra coisa, qualidade de sono, algo que a gente conversou muito no nosso último encontro. A qualidade de sono também influencia muito e algumas vezes o paciente tem uma hipertensão que não consegue controlar, única e exclusivamente porque ele não consegue dormir de maneira adequada. Aquele roncador crônico que acorda de vez em quando à noite, por conta de uma que a gente chama de apneia do sono, né? Esse paciente também tem um potencial maior de ter hipertensão e hipertensão de difícil controle. Respondendo ao ouvinte de maneira objetiva, sim, a alimentação tem tudo a ver, mas o estilo de vida como um todo tem que ser levado em consideração. Existe tratamento para hipertensão arterial? Sem dúvida, é o pilar do nosso atendimento local, digamos que é o feijão com arroz da cardiologia, né? A hipertensão arterial tem tratamento, a gente costuma dizer que ela tem controle, mas não tem cura, na maioria das vezes, né? Então o paciente, na esmagadora maioria dos casos, né, vai ter que utilizar medicação de uso crônico, de fato. Essa medicação, ela não pensem que quando nós cardiologistas prescrevemos, né, prescrevemos de maneira como receita de bolo, não. Existe toda uma personalização no tratamento para hipertensão atualmente. A gente vê o perfil do paciente, percebe se é homem, mulher, se é mulher em idade fértil ou não, se é, dependendo inclusive da cor da pele, né, da etnia do paciente, a gente tem melhores respostas com alguns antihipertensivos e com outros não. Então é importante vocês saberem que sim, existe tratamento. O tratamento basicamente é feito de maneira medicamentosa, associada à mudança do estilo de vida, como a gente já comentou, melhora do sono, melhora da alimentação, melhora das atividades físicas, né, da questão do sedentarismo, e a utilização, sem dúvida, de medicamentos que vão nos ajudar a controlar essa pressão a longo prazo.
Por que a gente precisa controlar a hipertensão arterial? A gente precisa controlar a hipertensão arterial porque, a longo prazo, a gente diminui o risco do paciente ter infarto, AVC, insuficiência renal, que pode progredir para hemodiálise, doença arterial periférica, aqueles pacientes que têm obstruções das artérias das pernas, ficam com muita dor ao caminhar. Então a gente consegue prevenir tudo isso com um bom controle pressórico. E no final das contas também mortalidade, né? Por isso que é importante não fazer um tratamento curto, mas fazer um tratamento aí mais prolongado para essa hipertensão. Nosso ouvinte Janaína pergunta, Dr. Kênio, minha pressão baixa é 10/6, pois eu tive na semana passada, fiquei muito tonta, vomitei, será que tem a ver com minha pressão? Então, Janaína, o que você me relatou aí brevemente, aparentemente foi um caso do que a gente chama de baixo débito ou reação vagal por conta de uma hipotensão. Sem dúvida, a gente precisava conversar um pouco mais, mas esses sintomas de escurecimento de vista, náusea, né, vontade de vomitar ou o próprio vômito, alguns pacientes chegam até a desmaiar por conta disso, pode ser de fato por uma hipotensão, né, com a pressão um pouco mais baixa. Inclusive, esses são sinais que a gente sempre alerta o nosso paciente quando ele está em uso de antihipertensivo, para que eles nos comuniquem e que isso motive uma mudança aí de tratamento, se for o caso. Não sei se o seu caso é uma hipotensão associada ao uso de medicação ou foi uma hipotensão isolada ou porque sua pressão já é mais baixa. Normalmente, pressões 10/6, elas não costumam dar esses sintomas, mas em pacientes que já são hipertensos e são acostumados com pressões mais altas, essas pressões que são, na maioria das vezes, intermediárias ou até normais, na maioria das mulheres em idade fértil, costumam fazer sintomas nos pacientes que já são acostumados com níveis tensionais maiores. No caso dela que não usa medicação, por exemplo. No seu caso que não usa medicação, a gente precisa avaliar melhor, conversar um pouquinho melhor para saber se não foi hipoglicemia. Tem outros diagnósticos diferenciais para isso, né? Pode ter sido hipoglicemia, pode ter sido uma situação específica de desidratação, uma situação específica de você estava numa situação de estresse emocional muito intenso, ou numa situação em que você estava muito tempo de pé no calor, né, em ortostase prolongada. Tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente não dar um diagnóstico errado aí para você. Nosso ouvinte Cláudia pergunta, Dr. Kênio, qual é a diferença entre a hipertensão arterial para a hipertensão pulmonar? Na verdade são duas coisas totalmente diferentes, duas doenças totalmente diferentes, Cláudia. A hipertensão arterial sistêmica, pense que assim, a gente tem basicamente duas circulações meio que independentes. Existe a circulação sistêmica, né, que sai do coração até os vasos sanguíneos de todo o corpo. Então, para levar sangue até as extremidades, nossas pernas, nossos braços, nossa cabeça. Essa é a circulação sistêmica. E existe uma circulação independente dela, que é a circulação pulmonar, que envolve a artéria pulmonar, em que o sangue vai ser levado do coração até o pulmão e lá ele vai ser oxigenado. O paciente ele pode ter a hipertensão arterial sistêmica, que é quando existe esse aumento de resistência na vascularização periférica, então ele pode ter esse acometimento nesses vasos que eu mencionei, que vão levar para as pernas, para os rins, para o intestino, para o cérebro, e ele pode ter, por alguns motivos, que a gente deveria mencionar, que a gente vai mencionar depois, ou que a gente poderia mencionar depois, também um aumento de resistência na circulação especificamente pulmonar. Pode ser que uma coisa não tenha a ver com a outra, ou pode ser que o paciente tenha as duas doenças em concomitante, né, juntas. O tratamento é totalmente diferente, o manejo é diferente e o risco também é diferente. Quem tem hipertensão pulmonar tem que ser avaliado por um especialista, aí já não é mais competência somente do médico da atenção básica, aqui tem que ser avaliado por um especialista, seja ele cardiologista, seja ele pneumologista, para a gente conseguir fazer o melhor direcionamento. Mas são coisas diferentes, com causas diferentes e com manejos diferentes. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Ô Marcos, bom dia amigo, a você, é o médico aí, eu sou Joaci Baé. Tudo bem, a pressão arterial a gente sabe, pressão alta, pressão nas artérias, tudo bem. Mas eu só queria entender o que é que consiste afinal, o que é que faz isso subir? São as artérias entupidas? Ou é na volta do sangue ao coração? Quem está falando é um leigo, tá? Ou é na volta do sangue ao coração que ele encontra uma barreira e cria essa pressão? Por quê? Pressão, está dizendo, é pressão, claro.
Então, onde é que encontra a barreira que dá essa pressão no corpo da gente? Um abraço, Joaci Baé. E aí, doutor Kênio? Bacana, Joaci. Gostei da sua pergunta e gostei da curiosidade aí em relação à etiologia. Isso é algo mais técnico aqui do que a gente estuda durante a faculdade e durante as especializações, mas vamos tentar desmistificar um pouquinho disso aí. Você bem falou, para a maioria das pessoas, entender pressão, ele entende como? Tem uma bomba, tem uma série de canos. Se durante... Por exemplo, se nesses canos tiver alguma obstrução, a pressão na bomba aumenta, não é assim? Vocês pensam dessa forma. No nosso caso, a gente tem um sistema de canos, que seriam os vasos sanguíneos, que são as artérias. É na ida, não na volta, tá? Então, respondendo a primeira dúvida, não é na volta. A volta é o sangue venoso, então aí a gente já tira essa primeira dúvida. O problema é na ida. Os nossos vasos, eles têm uma capacidade, eles são canos, digamos assim, que têm uma capacidade de fazer mudanças no seu diâmetro. Então, a artéria pode diminuir o seu calibre ou aumentar o seu calibre. Então, isso por si só já é um mecanismo regulatório. Quando o paciente ele começa a perder esses mecanismos regulatórios ou faz esse mecanismo regulatório de maneira inadequada, ou quando ele se alimenta, por exemplo, de algo muito salgado, e quando o sal, lembra-se que o sal chupa a água, né, de maneira bem leiga. O sal puxa a água e o fato dele puxar a água, ele aumenta a quantidade de líquido também ali naquele encanamento, vamos dizer assim, nas artérias do corpo, naquele encanamento, então aumenta a pressão. Então, de modo geral, a hipertensão pode ser causada ou porque os vasos, de fato, como você falou, estão entupidos, isso é um dos casos, mas é na maioria das vezes mais raro, teria que ser um entupimento muito grande para aumentar a pressão de maneira sistêmica, mas na maioria das vezes a pressão aumenta por aumento da reatividade dos vasos, então os vasos diminuem seu calibre, seria algo semelhante, é como se estivesse entupido, mas não é. Esse é o componente genético que a gente diz, é o componente do estresse, é o componente promovido por uma qualidade de vida ou um estilo de vida inadequado, e também uma alimentação inadequada, que promove o aumento dos líquidos dentro dos vasos, também aumenta a pressão. Então, por isso que o uso de muito sal na comida, muito sódio, seja ele em condimentos, molho shoyu, sal de fato, colocar sal na comida, isso aumenta a pressão. Então, são esses dois mecanismos de maneira bem superficial, tá certo, Joaci? Mas obrigado pela pergunta. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marco Jantas. Bom dia, doutor. Doutor, a minha esposa, ela estava com hipertensão, era hipertensa. Começou a tomar medicamento, tudo. E nós fizemos aqui uma dieta alimentar aqui, eu acho que ela tirou mais ou menos 80% do sal, do sódio aqui da alimentação da nossa casa. E pronto, o médico tirou o medicamento dela. Ela deixou de ser, como diz, deixou de ser hipertensa, mas só que agora está ao contrário. Ela só vive agora com a pressão baixa. Pode ser da alimentação. O que é que nós faz? Volta a colocar um salzinho na alimentação? Ou o que é que nós faz? Eu vou aferir a pressão dela, tá 9/4, 9/5, é assim. Ela se sentindo mal. O que é que nós faz? Um abraço, Netinho, lá em Jardim do Seridó. E aí, doutor Kênio? Então vamos lá, Netinho. Em primeiro lugar, parabéns aí pela mudança de estilo de vida. Quanto menos sódio a gente conseguir se alimentar, sódio inadequado, melhor, tá certo? Acho que isso é a primeira mensagem. Segundo, em relação ao fato de que sua esposa deixou de ser hipertensa, muito provavelmente ou ela não era hipertensa ou vocês tinham realmente um estilo de vida que promovia um aumento de pressão de maneira desordenada. E respondendo especificamente a sua pergunta sobre o que fazer, eu não tenho como, com essas informações, ser preciso, nem no diagnóstico, saber se de fato ela está tendo episódios de hipotensão arterial sintomática, nem uma conduta específica. O que é que eu posso orientar? Primeira coisa, a aferição tem que ser feita de maneira adequada, então eu orientaria vocês procurarem um médico da unidade básica de saúde, não precisa obrigatoriamente ser cardiologista, tá certo? Então ele vai fazer esse diagnóstico correto, vai ver como são os níveis tensionais da sua esposa, vai ver se de fato ela está tendendo a uma hipotensão, e a gente tem que procurar diagnósticos alternativos. Não é comum isso que você me falou, só tirar o sal, o cara vai passar de uma pressão, a pessoa vai passar de uma pressão de 15/10 para uma pressão de 9/4. Isso não é comum.
E de fato precisa motivar uma consulta médica para avaliar melhor isso aí. Mas por favor, não volte a comer um excesso de sal que vocês comiam antes não. É como se é um cobertor curto. Se você puxar demais também, você vai descobrir os pés, tá certo? Cuidado. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. E bom dia para o doutor aí. Marcos, eu queria saber do doutor aí uma coisa que eu passei domingo. Domingo eu senti uma dor muito forte no lado esquerdo do peito. Era uma dor muito grande, tipo uma dor rasgando, apertando, uma dor tão forte que tomou meu fôlego. Eu queria saber dele, o que é que significa essa dor. Porque a dor foi muito forte, que tomou meu fôlego. Um abraço, Aparecida. E aí, doutor Kênio? Vamos lá, Aparecida. Primeiro, essa dor pode ser muitas coisas. Dor torácica é um dos diagnósticos talvez mais difíceis dentro da cardiologia, porque pode ser problemas desde pulmonares, musculares, até problemas cardíacos. Então, a gente precisa conversar um pouco melhor sobre essa sua dor, característica, duração. Você já mencionou que era uma dor rasgando, às vezes em aperto, que era de forte intensidade, mas eu preciso saber duração, eu preciso saber se teve radiação, foi para algum lugar, não foi, se é o primeiro caso ou não, se você tem histórico familiar ou não, se isso estava relacionado ao exercício físico ou não, estresse emocional ou não. A gente precisa ver o seu eletrocardiograma da ocasião, isso é muito importante na avaliação da dor torácica. Então, infelizmente, Aparecida, eu não vou conseguir responder essa sua pergunta só com esses seus dados. O que eu acho que precisa é você investigar melhor essa dor. Sempre que ela acontecer, a minha recomendação é ir para o pronto atendimento, receber uma avaliação inicial, para que o médico possa excluir causas mais graves, e se ele achar que é algo que pode ser visto do ponto de vista ambulatorial, no consultório, começar a ver isso em consultório. Eu acho que um cardiologista seria uma boa opção para isso. Junto ao cardiologista, você vai responder todas essas perguntas que eu mencionei. A gente vai avaliar seu histórico familiar, seus hábitos de vida, suas doenças em conjunto, as comorbidades, para saber se você tem ou não alto risco de que essa dor signifique para a gente algo cardíaco ou não. A gente também lança mão de alguns exames complementares para avaliação disso. O mais comum é o exame da esteira, que a gente coloca o paciente sob esforço, tenta estimular ao máximo ou colocar esse coração no máximo de esforço possível para que a gente consiga perceber se tem alguma alteração eletrocardiográfica, paciente monitorizado, tudo como manda o figurino, para ver se ele reproduz a mesma dor que já teve uma vez, ou se ele apresenta alguma alteração eletrocardiográfica no eletro, que fica ali sendo monitorizado toda hora. Então sim, procure saber que dor é essa. Você precisa passar por consulta médica, sem dúvida, tá? Pra gente avaliar um pouco melhor, estratificar melhor o seu risco, saber se essa dor vai nos preocupar ou não. Não dá para achar que a dor é normal, né? Não dá para achar que essa dor é normal, pelo amor de Deus. Hipertensão mata? Sem dúvida. A hipertensão, por si só, a hipertensão não é um mecanismo de morte, digamos assim. Ela não vai ser o que vai matar na ponta, mas ela vai ser o que vai desencadear um infarto agudo do miocárdio, ela vai ser o que vai desencadear um AVC, que pode ser hemorrágico ou isquêmico, ela vai ser o que vai levar o cara a uma hemodiálise, e tudo isso a gente já sabe que mata. Por que eu digo que a hipertensão ela leva a isso? Porque pense como se você tivesse... Agora vamos falar de novo ali do jeito que Joaci comentou. A gente tem uma bomba e vários canos. Pense que você está colocando essa bomba e esses canos num regime de pressão muito alto por muito tempo. Está ali, o regime de pressão muito alto. O que é que acontece na vida real com a bomba e canos? Ou a bomba estoura, ou a bomba falha, digamos assim, ou o cano estoura. Então isso pode acontecer com a gente. Além disso, sempre que a pressão está mais alta, a gente vai fazendo pequenas lesões nos vasos sanguíneos. E isso, por si só, pode aumentar a chance de formação de trombos, que podem causar, por exemplo, os AVCs, que podem causar um infarto. Além disso, o depósito de gordura naquela região que está sendo lesionada também aumenta. Então, os entupimentos, tanto arteriais no coração quanto no cérebro, eles vão aumentando progressivamente se a gente não cuida dessa pressão. Por isso
que hipertensão mata e por isso que cuidar da pressão é tão importante, mesmo sendo uma doença silenciosa que não causa sintomas na maioria das vezes. Dr. Keno Santos, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 99431-0681, vou repetir, 99431-0681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos, agradeço a todos os ouvintes, a participação. Eu acho que tem que ser assim mesmo, vocês têm que tirar as dúvidas de vocês, mesmo sendo dúvidas, às vezes, muito simples, talvez seja a dúvida de muita gente, e a gente está aqui justamente com o maior prazer do mundo para dirimir e tirar essas dúvidas aí da melhor maneira possível. Aguardo a quem precisar ir no consultório, tá bom? E fiquem todos com Deus, uma ótima semana e um ótimo mês. Um abraço. 7h43.